O segredo escondido nas 7 maravilhas do mundo. Você só vai descobrir isso agora. As 7 maravilhas do mundo incluem estruturas muito bonitas e significativas do nosso tempo moderno. Estes são os 7 da lista das 7 maravilhas do mundo. A Grande Muralha da China, Petra na Jordânia, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Machu Picchu no Peru, Chichén Itzá no México, o Coliseu em Roma e o Taj Mahal na Índia. E além dessas 7 estruturas impressionantes, a Grande Pirâmide de Gizé também faz parte da lista, onde ela recebeu um lugar de honra na lista. E na verdade ainda continua sendo um mistério como ela foi construída, mas as 7. Segundo teorias, isso teria sido feito por pessoas com a ajuda de alienígenas da antiguidade. Porém, isso é falso, pois já há evidências sólidas de como foi realmente feito. Sim, esta é a simples evidência em imagem. Por causa disso, agora podemos descobrir todo o segredo das pirâmides. O que você acha? Qual será a relação desta foto com as pirâmides? Mas antes de eu responder isso, vamos primeiro discutir os segredos de algumas das 7 maravilhas do mundo. Este é o Arvin Polo Televisão. Vamos começar. O primeiro da lista é a Grande Muralha da China. A China é uma das civilizações mais antigas da história do mundo. Os chineses também foram os pioneiros em várias invenções, como o papel e a pólvora. E é na China que você encontra a maior estrutura feita pelo homem no mundo. No total, a Grande Muralha da China tem 21 mil quilômetros de extensão e passa por quase 400 cidades no norte e centro da China. Mas, mesmo assim, não é verdade o que alguns dizem, que ela foi construída de uma só vez. Na verdade, são séries de fortificações que foram reforçadas em diferentes períodos. Isso é evidente entre os séculos 8 e 5 a.C. Nessa época, a China estava dividida em vários pequenos estados, e eles lutavam entre si ou guerreavam para expandir seus próprios territórios. Devido às ameaças aos líderes desses pequenos estados, então eles começaram a construir cercas altas para se protegerem dos inimigos. E no século 3 a.C., esses estados se unificaram sob o comando da dinastia Qin. Então, como agora eles eram um só, decidiram estender a muralha principal, conectando-a às cercas anteriores construídas pelos pequenos vilarejos. E por outro lado, a parte mais famosa da muralha também foi construída durante a dinastia Ming. Essa dinastia ganhou poder no século XIV. Cerca de 1.700 anos depois, quase um terço da muralha e outras partes reforçadas foram construídas pela dinastia Ming para protegê-los contra as tribos mongóis. Os materiais usados na construção da Grande Muralha variavam bastante. Por que eram diferentes? Porque foi construída em diferentes épocas e por diferentes pessoas. Na maior parte do tempo usaram terra e pedras e em outras partes, madeira. Enquanto nas partes mais resistentes, eles usaram mármore e tijolos. E havia alguns ingredientes secretos misturados para que durasse centenas de anos. O ingrediente secreto disso é uma espécie de argamassa incomum feita de arroz glutinoso. Isso foi introduzido durante a Era Ming. E foi comprovado que é resistente à prova d'água como cimento. E conseguiu fortalecer os tijolos ao máximo. E a grama não cresce aqui. Por outro lado, quase todas as partes da Era Ming ainda permanecem de pé até hoje. Eles sobreviveram a muitos eventos como tempestades, terremotos e outros, e além disso, a construção de uma estrutura tão longa também não é realmente fácil, porque as grandes pedras e tijolos tiveram que ser levados ao topo da montanha para a construção. E como ainda não existiam máquinas naquela época, eles realmente faziam tudo manualmente. Usando apenas as próprias mãos, eles carregavam tudo e caminhavam vários quilômetros. Eles passavam por desfiladeiros só para terminar a Grande Muralha. Por isso, o resultado foi que muitos trabalhadores morreram de fome e exaustão. Segundo alguns artigos, quase 400 mil pessoas morreram aqui durante a construção. Isso é certo. A Grande Muralha da China
é testemunha da habilidade e do trabalho árduo excepcionais dedicados pelas pessoas aqui. E isso é algo que podemos ver claramente até hoje. E para sua informação, quase 10 milhões de pessoas visitam este lugar todos os anos. Mas o problema é este: muitas partes da muralha não foram construídas com arroz pegajoso. Por isso, elas estão desmoronando aos poucos. Na verdade, devido ao passar do tempo, quase 1/3 da muralha já está destruída. Agora, vamos também revelar o segredo de mais uma das 7 maravilhas. Este é o lugar que está abandonado há 100 anos, Machu Picchu. Ela tem uma altitude de 2.400 metros acima do nível do mar. Pode ser vista nas montanhas do Peru. Há uma cidade misteriosa em uma paisagem belíssima. E antigamente foi habitada por 300 a 1.000 residentes. Machu Picchu é um sítio histórico do Império Inca, onde era o maior império daquela época, muito antes da Era Americana. Foi construída no século XV, como já estava em ruínas. Foi aí que começaram a aparecer as habilidades extraordinárias dos Incas naquela época. Na verdade, essa cidade é composta por 200 edifícios, todos construídos com granito curvado nas pedras. O trabalho deles era tão bonito e bem feito, nem mesmo um pedaço de papel caberia entre as pedras. E por causa disso, mas não é afetada pelos terremotos. Se houver um terremoto, as pedras só se movem um pouco, mas não desabam. E embora o Peru esteja em uma região onde terremotos são comuns, eles não são muito afetados. Mas por que a cidade foi construída em um local tão remoto, ou em um lugar tão escondido? E por que ela foi abandonada? Muitos pesquisadores acreditam que esta cidade foi construída como um estado real para os imperadores dos Incas. E também era um destino caro para as pessoas da elite naquela época. Mas, segundo outros, era um esconderijo bem planejado para proteger o imperador caso houvesse uma invasão. E como era cercado por montanhas, também era sagrado para os Incas. Provavelmente era um centro religioso, o Templo dos Incas. E isso também está relacionado ao motivo pelo qual Machu Picchu tem muitos templos, incluindo o Templo do Sol. Mas mesmo assim, a razão da construção de Machu Picchu ainda não está clara para as pessoas até hoje. Mas por que isso foi abandonado por tanto tempo? Em 1528, poucos séculos após a construção de Machu Picchu, foi nessa época que eles começaram a ser conquistados pelos espanhóis. E por medo de serem roubados e destruídos, os residentes de Machu Picchu abandonaram a cidade. E para não serem encontrados e perseguidos, eles realmente queimaram as árvores ao redor da montanha. E o plano deles deu certo. Os espanhóis não encontraram a cidade. Principalmente os espanhóis em 1572. Muitas das grandes cidades incas foram destruídas. Vilcabamba está entre elas. Vilcabamba foi a última cidade inca a ser conquistada pelos espanhóis. E como não restaram vestígios dos incas naquela época, as pessoas nem sabiam que eles realmente existiram. Mas então aconteceu algo inesperado. 300 anos depois, um explorador e historiador americano chamado Hiram Bingham realizou uma expedição em Maicucho. Ele estava na esperança de encontrar alguma coisa, a cidade perdida de Vilcabamba, e chegar a uma pequena vila lá em Maicucho. Ele perguntou aos fazendeiros se havia algum lugar antigo destruído por ali. Eles apontaram para o topo da montanha. Em 24 de julho de 1911, eles subiram a montanha e pensaram que aquele era a cidade perdida de Vilcabamba. Mas eles estavam enganados porque não era. Então, depois de um tempo, eles simplesmente chamaram de Machu Picchu. E agora, depois de 100 anos desde que foi descoberta, Machu Picchu é um dos lugares mais visitados e o lugar mais especial do mundo. Incrível, né? E agora, vamos pular direto para o assunto principal. Acho que isso será o nosso foco neste vídeo. Esta é a pirâmide antiga da civilização mais avançada da história do mundo. E até hoje ela ainda impressiona as pessoas do mundo todo. Sabe por quê? Porque eles eram muito avançados em tudo. Sim, eles já tinham matemática naquela época, línguas, medicamentos e até arquitetura. E uma das maiores conquistas deles é a Grande Pirâmide de Gizé, que até hoje faz as pessoas se perguntarem como ela foi construída. Essa estrutura foi construída em 20 a 27 anos.
Ela tem 146,5 metros de altura, ou 480 pés ao todo, possui quase 2,3 milhões de blocos, e cada um desses blocos tem o peso equivalente ao de um SUV. Por causa disso, muitas pessoas hoje acreditam que foram alienígenas que realmente construíram isso. Já a Grande Pirâmide de Gizé parecia estranha mesmo durante sua construção, porque naquela época ela era coberta por calcário branco liso. Esse branco liso estava escondido no núcleo ou centro da pirâmide, e isso brilhava quando era atingido pelo sol. O topo da pirâmide também era coberto por uma pedra angular banhada a ouro. Por isso ela tinha uma aparência única e era visível de qualquer direção, mesmo de longe. Mas agora ela já mudou. Com o passar do tempo, a superfície lisa de pedra desapareceu, e quando isso desapareceu, ela foi transformada em outro monumento, como o do Cairo, Citadel e mesquitas em várias capitais. A pergunta novamente é: como os egípcios conseguiram fazer isso? Naquela época não havia equipamentos modernos e nem veículos adequados. Como eles conseguiram erguer essas pedras tão perfeitas? Quase todos os blocos são extremamente pesados, e as pessoas acreditam que eles realmente usaram trenós de madeira ou algum tipo de lubrificante para mover os blocos. Eles molhavam isso para diminuir o atrito, pois seco é difícil de deslizar. Por outro lado, que é o calcário branco que cobria a pirâmide antigamente. Foi transportado de barco desde Tura, que fica a 10 quilômetros ao sul. E o mais surpreendente é que os pesquisadores também encontraram quase 8.000 toneladas de pedra de granito. De Aswan fica a 900 quilômetros da pirâmide principal. Então, foi realmente um esforço enorme que eles fizeram aqui só para construir isso. Eles usavam granito para a Câmara do Rei. E cada bloco desse pesa 80 toneladas. E agora, como eles instalaram isso um por um? Alguns dizem que antigamente usaram rampas aqui para instalar. Não existiam guindastes naquela época. Então dizem que essa era realmente a única maneira de transportar esses enormes blocos até o topo da pirâmide. Mas isso é impossível. Outra teoria deles: dizem que foi assim que eles fizeram na pirâmide. Mas desse jeito, os blocos não ficariam nivelados. Então não funcionaria. O arquiteto francês Jean-Pierre não se convenceu dessas teorias e, em 2003, declarou isso. Isso se baseia em seus 7 anos de análise em modelos 3D. Ele percebeu que a rampa externa foi o que facilitou a construção de 1/3 da pirâmide. Na verdade, tudo começou internamente. Eles primeiro fizeram a base, e quando já tinham a base, eles usaram rampas internas para subir os blocos. E com essa tática era fácil alinhar cada canto rapidamente. E isso foi apoiado por outras evidências. Em 1980, isso foi escaneado usando microgravidade. E eles realmente encontraram aqui uma rampa interna. É uma rampa em espiral que fica ao redor do centro da pirâmide. Então, isso significa que eles começaram por dentro, baseando-se no que fizeram primeiro, e depois usaram as rampas internas para colocar cada bloco. Incrível, né? E agora, qual é a sua opinião sobre este vídeo? Comente aí embaixo.